Oi, meu povo, gente boa. Eu queria falar aqui rapidinho sobre o pastor e falso profeta Marcos Infeliciano. Desde que parou de derrubar o povo nos cultos fervorosos, onde ele gritava e esbravejava com seu cabelo natural. Desde que ele fez a rinoplastia, passou a chapinha. Ah, ele tá sem chapinha. Gente, na verdade eu queria mostrar o Marcos Infeliciano todo mimizento falando de que ele não conseguiu visitar o presidente. Se prenderem Bolsonaro antes dessa manifestação, vira um caos no Brasil. Se prender ele depois da manifestação, vira outro caos no Brasil. Que ele não conseguiu visitar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele tem que falar completo, porque se ele não falar Jair Messias, o Messias fica de fora, se é que você me entende. Este Jair, que é melhor Jair se acostumando com a prisão, né? É o Messias dele. José estava no Egito, mas ele não estava só. Foi para casa de Potifar, o eunuco de Faraó. A igreja comigo, eunuco de Faraó. Porque antes, quando ele ainda era negro, ele tinha por Messias Jesus. E ele hoje é um ex-negro. Gastou 140 mil do nosso dinheiro para arrumar os dentes, porque ele usa os dentes para falar. É o instrumento de trabalho dele. Ele não tinha dinheiro dele para arrumar os dentes dele. Teve que pegar do nosso. O Marcos Infeliciano estava todo mimizento, falando que porque eu não consegui visitar o meu Messias. E eu pedi pro Xandão 2 vezes autorização para ir lá pegar a conversa dele e depois vir falar nas redes sociais, divulgando aquilo que o meu Messias não pode falar porque é um vagabundo e está preso. Eu procurei por esse vídeo, acredita que eu não achei? Mas eu tinha visto no Instagram da Mídia Ninja. Aí eu fui lá para fazer copiar e não consegui mais encontrar. O que aconteceu com a Mídia Ninja? Que eu não consegui encontrar o vídeo do Marcos Infeliciano mimizento. E ele dizia nesse vídeo que, porque o presidente, o Infeliciano, vou falar com você agora. Ele não é mais presidente, tá? E tampouco ele é Messias. Só se for Messias do quinto dos infernos, né? Que talvez seja o lugar para onde você vai. Se continuar mentiroso desse jeito, né? Odiento, coração cheio de ódio, de mágoa, rancor. Eu fico impressionado porque ele no meio gospel, ele era muito benquisto. Tanto que conseguiu se eleger deputinho. Desde que se elegeu deputinho, nunca mais se viu aquele que derrubava as pessoas com tanto fervor. Receba! E eu recebo o voto. O Infeliciano, gente, tava lá mimizento. Porque colocaram uma tornozeleira nas canelinhas encardidas do meu mito, mas não satisfeito com a tornozeleira encardida na canela. Encardida, porque a essa altura a tornozeleira também já está encardida, né? Você imagina aquelas canelinhas secas? Por falar em canelinhas secas, chamam o Lula de cachaceiro, né? Dizem as más línguas, mas vocês viram ele correndo, subindo a rampa correndo? Vocês viram? Já pensou Bolsonaro correndo? O Bolsonaro? Pode aplicar, mas... Não tô comparando, né? Porque não dá pra comparar um miliciano vagabundo que foi eleito presidente por meio de muita fake news e que fez um péssimo governo, entregou o Brasil quebrado, com esse presidente que fechou mais de 70 acordos de comércio mundo afora e que não come na mão do Trump. Chama que ele vem. Quando a cachaça tá na boca do Gustavo Lima, que só fala em cachaça e objetização da mulher, porque o sertanojo, em geral, é isso, né, que se vê nas letras.
apologia ao álcool, que é uma das piores drogas que tem. Você já viu um dependente químico em demência em razão do uso do álcool? Pois é. Lula não está nem demente, nem com a saúde precarizada. Quem me dera chegar aos 85, acho que tá 85, né? Quem me dera chegar aos 85 com toda aquela saúde, com todas as cachaças que eu bebo, né? Não bebo nada. Eu bebo uma cerveja de vez em quando, mas aqui não estão deixando eu beber. Eu quero chegar da faculdade à noite e abrir uma cerveja. Não deixo. Deixa eu me acalmar aqui. Fiquei meio ansioso. Traz o alprazolam pra mim. Brincadeira, não tomo essas coisas. Um frontal, um Rivotril, frontal com Rivotril. Rivotril, frontal com Rivotril. Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro. Ô, tia patroa, você disse que tomar frontal e Rivotril e alprazolam e todos os medicamentos da série Zolam, né, provocam demência. Você tem que conversar com uma pessoa aqui dessa casa que toma essas coisas aí. Eu não tomo. Às vezes eu fico meio ansioso, mas eu não tomo essas coisas. Voltando ao falso profeta e pastor mercenário, ele estava mimizento porque disse que o Xandão não deixou ele ver o mito. Ele queria muito falar com o mito. E ele estava falando das canelas encardidas, né? Ele colocaram um relógio na canela dele. E não satisfeito com o relógio nas canelas sedentas, prenderam ele também. Agora ele não pode receber visitas dos seus adoradores. Por que será que a justiça não liberou que o Marco Infeliciano visitasse o seu Messias e mito, e Senhor e Amo? Porque ele ia lá pegar informações e divulgar nas suas redes postais. E por isso não foi autorizado. Agora, vejam só. O Feliciano, o mito está preso porque ele violou. Você sabe o que é uma violação? Não estudou, né, tadinho? Fugiu da escola, né? Pois é, violação é quando você descumpre, viola, você corrompe, você quebra uma regra. E haviam medidas cautelares. Cautela é medidas que visam uma cautela, prevenindo algo. Então a medida cautelar é isso, é prevenindo que o tal criminoso cometa uma violação. Previne, cautelar. Medidas cautelares foram por ele violadas, porque ele não consegue seguir regras, acredita, em Feliciano? Desde que ele era um militar péssimo, aquele que foi expulso, ele já era uma pessoa indisciplinada, é a palavra. E aí, quando recebeu a tornozeleira na canela encardida, ele, por ser indisciplinado e um péssimo militar, covarde inclusive, vão na frente que o militar vai atrás, tá ok? Aí, todos os bovinos invadiram, arrebentaram os prédios todos. E ué, mas cadê o militar? O militar estava lá nos States já. Ele estava lá, já tinha fugido. Deixa o gado que se lasque. Esse é o teu Messias, viu? O teu presidente. Esse povo tem mania de chamar aquele lixo lá de presidente, né? Já passou o mandato dele. Acabou, ele não é mais presidente. Então não faz sentido. Mas eu não encontrei um vídeo a respeito do que eu gostaria de comentar. Mas eu encontrei outro. Que ele já está sem a chapinha. Vamos ouvir. Fala, caralho. Hoje eu parei para refletir. Jair Bolsonaro entrou no STF, sentado diante dos seus acusadores, mas eu vi ali... Antes dele continuar falando a merda que ele ia falar, e eu também vi. Eu não meditei. Eu acho que ele não reflete não, gente. Você acha que ele reflete? Coloca nos comentários. Marcos Infeliciano, reflete. Refletiu. Coloca lá. Você concorda que ele refletiu? Ou saiu merdinhas pelas orelhas enquanto havia uma combustão intracerebral nele em razão da merda que ele tem na cabeça? Coloca nos comentários, você acha que ele reflete ou que ele reflete? Se ele reflete, reflete o quê? Quem reflete, reflete algo. Ele reflete o quê? Reflete merda, né? Mas coloca você.
Essa é a minha opinião, mas coloca a sua opinião, tá? Eu não vi um presidente, eu não vi um ex-militar expulso, eu não vi alguém sábio, inteligente, não vi um cidadão de bem, não vi um homem valente, corajoso, não vi um estadista, não vi nada disso. Eu vi um merda, covarde, cagão. Censura. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Não quer ser meu vice? Eu vi um covarde. Mas vamos ver o que ele viu. Cada um vê conforme seus olhos, né? Os olhos dele é olhos de apaixonado pelo seu Messias. Ele vai ver outra coisa. Vamos ver o que ele viu. Mais que um homem sendo julgado, eu veria o povo brasileiro. Esse julgamento não é só político, é também espiritual. É a luta entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mãe. É verdade. Sabe que eu acredito nisso também? É uma luta entre a verdade e o bolsonarismo. É uma luta entre a luz e o fanatismo. É uma luta entre a verdade e a ignorância. É uma luta entre gente que pensa e gente massificada dentro de bolhas igrejeiras de pastores mercenários. É uma luta entre a justiça, a Constituição, o que dita a lei, a regra, a moral escrita contra a mentira fantasiosa que combate inimigos imaginários, como comunistas. Vamos ouvir um pouquinho mais de merda. Um homem capaz de tudo nesse mundo. O ex-presidente não foi lá com medo, ele foi lá com coragem, porque sabe que quem anda com Deus... Ele não anda muito com Deus, não. Dá pra ver pelas atitudes. Sabe que Jesus, eu vou ter que ensinar o pastor e falso profeta Marco Infeliciano agora um pouquinho de teologia. O Infeliciano, eu tô vendo ele aqui, tá? Eu vou olhar pra sua cara nojenta. Tá com chapinha sim. Eu achei que não era chapinha, tá com a chapinha. Ô sujeitinho nojento, escuta aqui. Jesus ensinou que você consegue distinguir uma árvore boa de uma árvore que não é boa pelos frutos. Que você consegue perceber. Jesus, ele não sabe nada de Jesus, né, Infeliciano? Jesus disse que você consegue distinguir uma fonte amargosa de uma fonte de águas potáveis, provando. Mas a árvore você conhece pelo fruto. E eu olho para a sua vida e eu não vejo fruto bom, não. Eu olho para a vida do Bolsonaro e eu não vejo bons resultados. Tá? Você sabe, né? A Bíblia também diz que o diabo é o pai da mentira. E você é um mentiroso. Olha a boquinha que ele fez. A luta da luz com as trevas. A luta de um homem corajoso. Você acredita que eu já ouvi você pregar? Eu já ouvi. Gente, eu tenho que contar pra vocês um dia desses, mas eu acho que eu só vou falar pro pessoal do clube de membros. Vou lá fazer um vídeo exclusivo para as pessoas que não existem membros, né? Estudo. Mas os vícios de linguagem, eles ficam. Que são membros do canal. Ainda bem que eu tô me corrigindo. E eu tenho também amigos que me corrigem também. Tem a Liliana, lá de Minas Gerais, da Universidade Estadual de Minas Gerais. Eu sempre erro se é de Minas Gerais. É de Minas Gerais, Faculdade, Universidade Estadual de Minas Gerais. UEMG. Que sempre me dá uns toques. Ela me ensinou, por exemplo, como se escreve porquê. Porque tem porquê junto, porquê separado, porquê junto, porquê separado com acento. E tem 4 tipos de porquê e cada tipo de frase usa um porquê diferente. Gente, meu Deus, por que isso? Por que é assim? Eu não consigo decorar essas coisas. E é o TDAH, gente. Você acha que o TDAH deixa a pessoa mais inteligente? Deixa. A pessoa pensa fora da casinha? Pensa. Mas tem certas coisas que é difícil. Os porquê mesmo, eu vou continuar escrevendo errado. Tá bom, pra mim tá bom. Então, gente, vamos voltar ao lunático, ao Feliciano, Infeliciano Miliciano. Curva diante dos homens. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Bolsonaro. Só que o apóstolo São Paulo, ele não estava militando ideologicamente pelas carreiras da política. Não, ele estava sendo perseguido, inclusive, por gente como você. Porque ele pregava o amor, a união, a repartir o perdão. Imagine Paulo, aqui hoje. Quem será que acabaria com a carreira dele, hein?
Não é aquela carreira que dá de vez em quando em alguns deputados, né? Como aconteceu com o Nicolas esses dias. Ele estava todo mastigante, né? Até parece que era um outro tipo de carreira. O compromisso que assumi com todas as lideranças deste dia foi de seguirmos dialogando, sem nenhum preconceito a qualquer pauta. A carreira do Paulo não era assim, tá? Eu acho que vocês são tudo meio carreiristas mesmo, né? E aqui você me entende. Está lutando bom combate e nós vamos ficar aqui de braços cruzados. O que está em jogo não é um carro. Olha só a musiquinha de fundo. Eu estive meditando. O que está em jogo? Olha o que está em jogo. Agora vem a mentira do falso profeta desgraçado. É a liberdade, é a fé. Que o povo de Deus ore, que o povo brasileiro vigie, porque Deus não perdeu o controle. E a verdade sempre... Abre o olho, rapaz. Abre seu... Cara, dá ou não dá nojo? Dá nojo, né? Irmão, você que está na igreja e estão usando do púlpito para fazer pregar esse tipo de mensagem, liberdade. Cadê o reino do que não era este mundo? Jesus nunca falou, vamos lutar para que tenhamos liberdade. Não, ele falou assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por minha causa. Porque deles é o cargo político, é função no STF como ministro terrivelmente gospe. Não. É ser senador, ser deputado? Não. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por minha causa, porque deles é o reino. Desse reino vocês não querem saber, né? Não, né? Não. Vocês amam mesmo. É outro Deus, né? O Deus do poder aqui. Liberdade. Olha só, tá faltando liberdade pra essa gente. Gente, eles assustam as pessoas. Vamos votar em mim, que eu vou lutar pela liberdade. Só que eles defenderam um golpe de Estado que tira a liberdade das pessoas. Vocês já viram um governo ditatorial que pretende dissolver o Congresso, dissolver o STF, eliminar a justiça, que centraliza poder, ser um governo da liberdade, que não considera o voto das pessoas. As pessoas votaram em Lula e ele disse, não, essa liberdade nós não queremos. Falso profeta, vai pagar caro, vai pro quinto dos infernos. Gente, eu costumo dizer que tem duas coisas que eu desprezo: político corrupto e pastor mercenário. E pastor mercenário é pior que político corrupto. E se ele for os dois, pior ainda. Apoie este canal se você puder. Um grande beijo, boa semana, tchau pra vocês.